Beleza, gente? Tranquilo? Ó, voltamos aqui. Agora, como transformar uma fração decimal em numeral decimal? Simples também, pessoal, bem tranquilo. Então, por exemplo, ó, pego aqui o 81, começando ali com os exemplos do livro, página 235, sobre 10.000. Pessoal, contem comigo aqui o seguinte. Lá no denominador, nós temos uma potência de 10 com 1, 2, 3, 4 zeros. Pense ao contrário do que nós acabamos de ver. Se eu tenho 4 zeros aqui, significa que o meu decimal, numeral decimal, ele deve conter 4 casas decimais. Ou seja, eu considero o 81, que é o meu numerador, e conto a partir dele 4 casas decimais. Então, como? Ó, o 1 já é uma, o 8 também é uma, coloco um zero, mais um zero. Ó, já deu 4 casas decimais. Depois desse último zero, eu coloco a vírgula e completo com a unidade, que também é zero. Ou seja, 81 sobre 10.000 é o mesmo que 0,0081 ou 81 décimos de milésimos. Está na mesma. Tá? Então, o que eu fiz? Como eu tenho 4 zeros na potência de 10, significa que eu vou ter 4 casas decimais. Lá atrás eu não fiz ao contrário. Ah, gente, ó, o número tem 4 casas decimais, então nós vamos ter que dividir por 10.000, que tem 4 zeros. É a mesma coisa. Simples, igual. Tá? Outro exemplo. 4.287 sobre 1.000. Então, eu pego o 4.287, ele não está dividido por 1.000. O meu numeral decimal deve conter 3 casas decimais, porque aqui eu tenho 1, 2, 3 zeros, uma potência de 10 com 3 zeros. Então, eu conto, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Coloco a vírgula aqui, tá certo? Então, a vírgula fica entre o 4 e o 2. Notem que meu numeral tem 1, 2, 3 casas decimais. É muito simples. Beleza, gente? Vamos lá. Mais alguns exemplos. Ó, eu tenho aqui 2.514 dividido por 100. 2.514 sobre 100. 2.514 centésimos. Tá? Ou seja, pego o numeral 2.514, contém 2 zeros, 2 casas decimais. Então, conta aqui comigo, ó. 1, 2 casas. A vírgula vem aqui, entre o 5 e o 1. 25,14. Tá? Simples. Então, eu peguei aqui probleminhas, algumas questões para a gente discutir. Nada muito específico também, tá, pessoal? Tem essa observação no livro, mas eu vou fazer antes do problema. Para transformar uma fração decimal em um numeral decimal, escreve-se o numerador, como eu fiz, né? Eu escrevi o numerador, tá? Da fração, com tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Então, assim, eu escrevo o numerador com o número de casas decimais equivalentes aos zeros que aparecem no meu denominador. Não apareceram 3 zeros? Então, 3 casas decimais. 2 zeros? 2 casas decimais. 1, 2, 3, 4 zeros? 1, 2, 3, 4 casas decimais. Simples. Tá? Olha a questão número 11, da página 236. Luiz, professor de educação física, para um trabalho em parceria com o professor de matemática, pediu a Estela que bordasse numerais decimais nas camisetas do time de vôlei da escola. Transforme as frações decimais em numerais decimais para saber quais são os números das camisetas desse time. Tá? Então, ó, nós vamos lá. Nós vamos ter o número da primeira camiseta. Aqui, 71 sobre
10 elevado a 3, que é o mesmo que 71 sobre 1000. 71 sobre 1000, eu escrevo 71 com 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3, coloco 0, 0,71. Então, esse daqui, 0,071, faltou um 0. Ele usa as potências para mostrar, tá? Para colocar os denominadores, ao invés de escrever 1000, ele colocou como 10 ao cubo. Olha o outro, ó, 37 sobre 10 à quinta. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, eu teria 37 sobre 10, 100 mil, né? 10 à quinta é 100 mil. Então, eu pego 37 e conto, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. 0,00037. E assim, pessoal, vocês vão fazer os demais, tá? Tá na dúvida que tá ruim para ver, né? Pega pelo livro, tá bom? O que eu queria dar uma melhorada aqui, uma reforçada, é uma ideia que ele impõe aqui, ó. Se multiplicarmos os termos da fração 7 sobre 25 por 4, ela se transforma numa fração decimal. Então, tem algumas frações, por exemplo, 7 sobre 25, que se eu fizer vezes 4 aqui e vezes 4 aqui, lembre-se que fazendo isso, nós vamos obter frações equivalentes, tá? Então, uma fração equivalente a outra fração significa que ela tem a mesma representação, ela representa a mesma quantidade no meu todo, tá? Então, 4 vezes 7 dá 28. 25 vezes 4 dá 100. Então, dessa forma, eu obtive a fração decimal apenas efetuando uma transformação. Desculpa, soluço aqui. Que é a ideia da transformação de uma fração em uma fração equivalente a ela. Eu estou encontrando uma fração equivalente a 7 sobre 25 que tenha um denominador 100 ou que tenha um denominador equivalente a uma potência de 10. Tá? Que é o que ele pede para fazermos o 12. Então, na questão número 12, eu tenho lá, ó, 3 sobre 2. Transforma as frações abaixo em frações decimais. E depois em numerais decimais. Então, ó, 3 sobre 2. 3 sobre 2 eu posso fazer vezes 50 vezes 50. Por quê? Porque 2 vezes 50 dá 100. Então, ficaria 150. Pô, nem 50 não precisava ser. Pode ser 5, gente. Vezes 5, ó. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5 dá 10. Pronto. 15 dividido por 5 dá, ó, 15, 10, tem um zero, uma casa decimal, 1,5. Olha como facilita. Tá? Então, trabalhar com fração decimal facilita muito quando eu quero representá-la através de números decimais. Olha outro exemplo, ó. 91 sobre 5. É só fazer vezes 2 aqui, vezes 2 aqui. 91 vezes 2 dá 182. 5 vezes 2 dá 10. 182 sobre 10. Tranquilo, de boa. Tá? Ou seja, 18, ó, 182, o 10 tem um zero, uma casa decimal, 18,2. Tranquilo. Beleza? Façam os demais aí. E na página 236 também tem mais alguns exercícios. Alguns eu vou colocar no EDX, os demais vocês podem fazer, tá? Tranquilo, gente? Então, valeu, até daqui a pouco no próximo.